Amados, nós vamos compartilhar nessa noite sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus chegou. Muitas vezes nós ouvimos essa expressão, o tempo de Deus chegou. O que é que significa isso? E eu quero compartilhar essa palavra porque nessa semana nós recebemos dois irmãos muito preciosos, o irmão Asher e o irmão David Damien. Um é judeu, o outro é árabe, e eles ministraram aqui para nós e repetiram muitas vezes esta frase, o tempo de Deus chegou para o Brasil. E nós recebemos isso em nossos corações, em nosso espírito, nós cremos, foram 2 noites muito preciosas, né? Não sei quantos irmãos estiveram aqui, quantos estavam aqui terça e quarta? Glória a Deus, a maioria dos irmãos. E foram noites muito preciosas. Também tivemos uma reunião em São Paulo pela manhã, muito preciosa na terça. E os irmãos estão ministrando agora lá na Igreja Batista Lagoinha, lá em Minas Gerais. E a gente está assim meio que em contato e tem sido um tempo muito precioso. E nós queremos precioso para o Brasil, para a nação brasileira, para a igreja brasileira. E esses irmãos têm repetido constantemente, o tempo para o Brasil chegou. Então eu queria falar sobre isso, sobre compreendermos o tempo de Deus. O que é que significa isso quando Deus vem e diz a nós, esse é o meu tempo, esta é a minha hora, e é isso que eu estou fazendo. O que é que significa isso? Porque nós precisamos entender para saber como corresponder. Amém? Nós queremos obedecer a Deus, queremos corresponder com Deus. Portanto, precisamos entender o que o Senhor, então, está nos dizendo. Eu me lembro que havia uma tribo em Israel chamada Isacar, e a Bíblia fala que eles foram abençoados em conhecer os tempos e as estações. Então, nessa noite, nós precisamos da unção de Isacar, daquilo que estava sobre eles, para conhecermos os tempos e as estações de Deus. 1 de Crônicas 12:32 diz assim, dos filhos de Isacar, 200 dos seus chefes, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. Então, eles tinham sido ungidos especialmente para discernir o que eles tinham que fazer em cada tempo, em cada estação, em cada ciclo, em cada momento que Deus agia, que Deus movia, que Deus falava com Israel. Então, nós precisamos discernir o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Nós precisamos discernir tempos e estações de Deus. Quando eu falo em discernir tempos e estações, eu não estou me referindo a coisas individuais, a coisas pessoais, mas aqui me refiro a coisas coletivas, as coisas que Deus está fazendo na igreja, as coisas que Deus está fazendo na nação. É claro que Deus pode agir em nossa vida de uma forma pessoal, mas de uma maneira pessoal, enquanto Ele está fazendo uma coisa na vida de um, pode estar fazendo uma coisa bem diferente na vida de outro, né? E assim Deus conhece cada história, cada contexto, cada pessoa, cada necessidade. Mas quando nós falamos aqui de tempos e estações de Deus, nós estamos falando daquilo que é coletivo, daquilo que Deus está fazendo de uma maneira geral, aquilo que Deus está fazendo na nação, aquilo que Deus está fazendo na igreja. Bom, existem 2 palavras, 2 palavras no grego para se referir a tempo. Então, uma palavra é cronos, da onde vem cronologia, né, o tempo cronológico, e outra palavra é kairos. E kairos basicamente significa tempo específico ou tempo oportuno. Então, nós precisamos discernir tanto o cronos como o kairos de Deus, né? E quando as pessoas vão definir, os dicionários vão definir essas 2 palavras, eles dizem basicamente que um quantifica e outro qualifica. O que significa isso? Que enquanto cronologia, né, fala de o tempo que vai passando, né, os dias, meses, anos, né, esse é o tempo cronológico, kairos qualifica, ou seja, kairos é uma oportunidade. Mas quando nós pensamos em cronos de Deus, o tempo de Deus, o tempo cronos de Deus e o tempo kairos de Deus, então nós temos que pensar em algumas coisas bem específicas. Por exemplo,
No tempo Cronos de Deus, é quando Deus envia a sua palavra a nós e nós temos opção de corresponder com Deus. Muitas vezes Deus quer que nós façamos alguma coisa e Ele então envia a sua palavra e Deus aguarda que nós correspondamos com Ele. Por exemplo, Deus diz para alguém, olha, você precisa fazer tal coisa e a pessoa não faz e Deus espera. Imaginemos assim, que Deus fale com alguém, olha, você precisa exercer o seu sacerdócio. E a pessoa então fica ali, talvez avaliando, talvez pensando se ela exerce ou não, se ela se envolve mais com Deus ou não, se ela corresponde com Deus ou não. E o tempo passa, e Deus fala de novo, e o Espírito Santo trabalha no coração dessa pessoa a fim de trazê-la. Enfim, Deus dá uma segunda chance, fala de novo, Deus dá uma terceira, uma quarta chance. Às vezes a gente costuma dizer aqui que Deus é o Deus da segunda chance, não é? E Deus é assim, Deus é um Deus que muitas vezes diz a Bíblia, Ele é misericordioso, Ele é longânimo. O que significa longânimo? Basicamente é isso, longo ânimo, paciente. Deus espera com paciência. Às vezes a paciência de Deus, e graças a Deus por ser assim, é enorme sobre a nossa vida. Mas quando Deus fala e demonstra a sua vontade, e existe este processo de esperar, de dar uma outra chance, aguardar um outro momento, uma outra oportunidade, isso é o tempo Cronos. Então, no tempo Cronos, a gente pode dizer para Deus sim, a gente pode dizer para Deus não, a gente pode dizer para Deus, espera. Agora, mesmo no tempo Cronos, eu costumo dizer sempre a seguinte frase: Deus, Ele tem muita paciência, Deus não fica ansioso, Deus não tem pressa de nada. Fala para o seu irmão aí, Deus não tem pressa de nada. A gente é que envelhece e morre. Então eu costumo dizer o seguinte, Deus não tem pressa. Quem não quer corresponder com Deus, quem não quer obedecer a Deus, quem não quer obedecer à palavra de Deus, tudo bem. A pessoa tem essa oportunidade, mas não quer, Deus espera. E Deus pode esperar. A gente é que envelhece. Existia a nação de Israel estava pronta para entrar na terra prometida. E Deus falou, vai lá, essa terra eu já dei para vocês, é a terra da sua herança, entra nela. Eles acharam, não, agora melhor a gente não entrar, a terra é difícil, tem gafanhotos lá, e tem um monte de problema. E eles infamaram a terra, voltaram com um relatório diferente, e então eles disseram que não podiam, eles não creram na palavra de Deus, não entraram na terra. Ok, o que aconteceu? Aquela geração morreu no deserto. Uma outra geração é que entrou na terra prometida. Os filhos daqueles que rejeitaram, daqueles que não creram, é que entraram. Então, eu costumo dizer, Deus não tem pressa. E a gente aqui envelhece e morre. Então, só para a gente discernir essa questão de Cronos e Kairos. No Cronos, no tempo cronológico de Deus, existe ainda esse processo da segunda chance. Às vezes Deus nos dá uma segunda chance, às vezes Deus nos dá uma terceira chance, às vezes uma quarta chance, às vezes nós já estamos na 100ª chance. Fala para o seu vizinho, não espera muito não. Que a gente não sabe o dia de amanhã. Lembra da história de Jonas? Deus falou para Jonas, olha, vai para Nínive. Jonas disse, ok, Senhor. Ele foi para Tarsis. Foi para outro lugar. E aí, acho que a maioria conhece, se não todos conhecem a história de Jonas. Em vez de ir para a cidade que Deus tinha mandado, ele foi para um outro local, ele entra no navio, acontece todo aquele processo, a tempestade, ele é lançado na água, um peixe engole Jonas, e ele é vomitado na praia. Eu creio que ele ressuscitou, e Deus então manda Jonas novamente ir para Nínive, e ele vai. E mesmo indo para Nínive nessa segunda chance e pregando para Nínive, o coração de Jonas ainda não tinha mudado depois, porque
a cidade se converteu e ele vai para um lugar, senta debaixo de uma baboreira e fica invocado com Deus. Ele falou, está vendo, Deus? Eu sabia que o Senhor ia fazer isso mesmo, então por que me mandou para cá? E então Deus fala da sua misericórdia com Jonas e como Deus teve misericórdia da cidade de Nínive, dos moradores, que não sabiam discernir da mão direita e da mão esquerda. Então esse é um caso de que Deus dá uma segunda chance. Lembro de uma outra história na Bíblia, do rei Ezequias. Essa história está em Isaías capítulo de número 38. E o rei Ezequias recebeu uma palavra do profeta que ele ia morrer. Deus disse para Isaías, vai lá, fala para o rei, para ele arrumar a casa dele, né? Deixar as coisinhas tudo certinho e tal, porque ele vai morrer. Ezequias, quando recebeu essa palavra, ele ficou muito chocado, ele ficou muito triste, e a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, ele orou insistentemente, ele orou e chorou diante de Deus, e pediu diante de Deus, né, uma nova oportunidade. Ele disse, Senhor, olha para mim, para a minha vida, na tua presença e tal. E o profeta Isaías já tinha dito, já tinha liberado aquela palavra de Deus, já estava voltando para o lugar dele. Deus manda Isaías voltar novamente a Ezequias e diz, volta lá e fala para Ezequias o seguinte, eu estou acrescentando mais 15 anos na vida de Ezequias, porque Deus disse, eu ouvi a sua oração, eu ouvi as suas lágrimas, e Deus disse, eu decidi acrescentar mais 15 anos na sua vida. Então, o que eu estou querendo dizer, queridos, é que no tempo de Deus, quando Deus libera alguma coisa e é cronos, as coisas podem acontecer naquele momento ou não, né? Deus quer fazer uma coisa, mas aí as pessoas não correspondem, né? Ou as circunstâncias mudam. Deus é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, tudo bem, Ele espera, né? O cronos de Deus é assim. Me lembro, por exemplo, quando Jesus foi a algumas cidades e a Bíblia fala que ele não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade. Então a gente fica pensando, Deus é poderoso para fazer qualquer coisa? E obviamente a resposta é sim, Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Deus é Senhor, Deus tem autoridade, mas muitas vezes Deus espera que nós cooperemos com Ele. Fala para o seu vizinho, cooperação. Então, no tempo cronos de Deus, na vontade cronos, digamos assim, de Deus, tempo cronológico de Deus, nós podemos cooperar com Ele. Deus espera que nós cooperemos e às vezes Deus age e às vezes Ele não age naquele momento, mas Ele age posteriormente. Esse é o tempo cronos. Agora, há um outro tempo de Deus chamado Kairos ou Kairos. E no tempo Kairos de Deus, que é diferente de Cronos, é aquele tempo quando Deus vem e diz o seguinte, eu vou fazer. Ponto. Deus diz, eu vou fazer. E vou. Queira você ou não. Creia você ou não. Goste você ou não. Deus faz. Deus faz. Aí alguém fica pensando assim, e se for o tempo Kairos de Deus, Deus quer fazer alguma coisa, mas eu digo aqui da terra, eu não creio. Não faz diferença nenhuma, Deus faz. Fala para o seu vizinho, no tempo Kairos de Deus, quando Deus decide fazer, se nós crermos ou não, se nós concordamos ou não, se nós aceitamos ou não, Ele faz. Por que eu estou dizendo isso sobre Cronos e sobre Kairos? Porque nós ouvimos essa semana uma palavra, como eu disse, reiteradamente, sobre um tempo de Deus, Kairos, para o Brasil, para a igreja brasileira.
tempo de Deus. E nós precisamos pensar sobre isso. E nós precisamos orar sobre isso. E nós precisamos discernir isso. E nós precisamos corresponder com Deus. Kairos, ou plenitude do tempo, é esse tempo onde não há opção, não há outra chance. A pessoa não pode dizer sim ou não para Deus. Aliás, pode, mas a questão é que Deus vai fazer. Nossa resposta não muda o plano de Deus. Não muda. Né? É interessante que no Kairos, a nossa resposta não muda o plano de Deus, mas muda a nossa vida em relação ao plano de Deus. Vou explicar. No Kairos de Deus, Deus faz. E aí alguém pode pensar, bom, se Deus vai fazer de qualquer jeito, eu não preciso nem cooperar com Deus. Né? Já que Ele vai fazer mesmo, então a gente não precisa cooperar, Ele vai fazer. Ok. Mas a questão é que, no Kairos de Deus, Deus nos dá uma oportunidade de cooperar com Ele. Então, a nossa fé, o nosso envolvimento, o nosso comprometimento, não muda o plano de Deus, mas muda o plano de Deus em nossa vida. Amém, amados? Por isso que é tão importante nós entendermos os tempos e as estações de Deus e corresponder com Deus. Corresponder. Por quê? Porque não muda o plano de Deus, mas muda a nossa parte, o nosso envolvimento no plano de Deus. Em outras palavras, Ele nos dá uma oportunidade de participar. Mas a questão é que Ele vai fazer, apesar de nós. Vai fazer com a gente ou sem a gente. Lembro, por exemplo, do nascimento de João Batista. E o nascimento de João Batista é muito interessante, porque chegou o tempo de Deus. Chegou o tempo de Deus de levantar um profeta que já havia sido profetizado, né? João Batista havia sido profetizado. Chegou o tempo dele nascer, chegou o tempo de preparar o caminho para Jesus, e João Batista veio preparar o caminho para Jesus. Chegou o tempo de trazer Jesus, chegou o tempo da salvação das nações. Então, o anjo vem e fala com Zacarias, que era pai de João Batista, que a mulher dele iria ficar grávida e ia dar luz a um filho, e o anjo então dá todos os detalhes. E, obviamente, Zacarias estava pensando nas circunstâncias, nas questões naturais, nas suas dificuldades, na sua velhice, na velhice da sua mulher. Talvez ele ficou pensando, como é que Deus vai fazer isso que ele está dizendo que vai fazer? Então veja, no tempo Cronos, a gente pode, digamos assim, dizer, Deus, não sei, estou avaliando e tem uma flexibilidade, digamos assim. No tempo Kairos, não. Então Zacarias, ele não crê, né? Ele deu lá uma risadinha assim, o anjo falou, bom, porque você não crê, você vai ficar mudo. Simples assim, e ele estava fazendo o seu trabalho sacerdotal, e quando ele sai, as pessoas perceberam que ele estava mudo. Como se Deus dissesse para ele assim, olha, não quero mais ouvir a sua voz. Você vai ficar um tempão mudo. Você não creu, não vai falar mais nada. Eu não quero mais ouvir a sua voz. Mas o que eu vou fazer, eu vou fazer. E assim aconteceu, exatamente como Deus havia dito que faria. Quer dizer, em outras palavras, Deus vai fazer, crendo Zacarias crendo ou não. Deus disse, eu vou fazer. Simples assim. Por quê? Porque chegou o tempo de fazer nascer João Batista. Chegou o tempo de levantar aquele homem que o Velho Testamento já tinha profetizado. Era um tempo específico de Deus. Então Deus não estava pedindo permissão para ninguém. No tempo Kairos, Deus não pede permissão. Ele vem e diz, eu vou fazer. E é isso que eu estou fazendo. Se ele concordasse ou não, se cresce ou não, se ele alinhasse a sua vida com o Senhor ou não, Deus ia fazer. Deus ia fazer. E é tão interessante
que no tempo Kairós de Deus, a palavra de Deus, ela cria, se precisar, ela cria, ela chama à existência. Ou seja, se Deus está dizendo que vai fazer uma coisa que não existe, a palavra de Deus cria. A palavra de Deus traz à existência. Por isso que a Bíblia diz, no Novo Testamento, que Deus é um Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então não existe, mas Deus vem e libera a palavra dele e ele diz, existe agora, porque agora é o tempo. E aquilo que não existia passa a existir. Amém? No tempo Kairós de Deus, Deus cria todas as coisas necessárias. A sua palavra é uma palavra criativa, ele libera a sua palavra e acontece. No tempo Kairós de Deus, ele faz todas as coisas, apesar da incredulidade. Não importa se nós entendamos ou não, se aceitemos ou não, se nos alinhamos com ele ou não, se cremos ou não, não importa, não importa. Na verdade, no tempo Kairós, o que nós precisamos de fato é corresponder com Deus. Corresponder com Deus, porque se a gente não corresponde, não tem problema nenhum. Né? Digamos assim, você está na primeira fila para ser usado por Deus, se você não corresponde, ele usa o segundo da fila, ele usa o terceiro, o quarto, não importa. Ele faz as pedras clamarem, mas ele faz. Amém? Fala para o seu vizinho de novo, no tempo Kairós de Deus, ele faz. Aleluia. Então, nós ouvimos essa semana muito sobre um tempo para o Brasil. Não um tempo Cronos, mas um tempo Kairós. E ouvimos reiteradamente, Deus vai fazer. Chegou o tempo para o Brasil. Chegou o tempo para o Brasil. Deus está enviando a sua palavra para as nações. E Deus está reunindo os seus filhos nas nações. E nas nações do mundo, Deus está levantando um corpo. Deus está levantando uma família. Deus está levantando pessoas em aliança. Deus está levantando pessoas em unidade. E Deus então falou de diversas formas com esses irmãos, quando eles nem conheciam o Brasil. E Deus disse para eles lá, através de vários outros irmãos, o tempo para o Brasil chegou. Especialmente o irmão David Damian, ele veio aqui para o Brasil, primeira vez, né, agora, esse ano que ele está vindo, e ele veio dizer isso, o tempo para o Brasil chegou. Amém? Você sente isso também, que Deus está fazendo algo? Aleluia. E quando vem o tempo de Deus, o que a gente deve e o que a gente pode fazer é dizer, Senhor, eu creio, cumpra em mim, cumpra em nós a tua palavra. Tua palavra. Aleluia. Deus tem usado esse irmão já há vários anos, e ele contou aqui um pouco da história, da sua história de conversão. Ele é um médico chamado por Deus para preparar a vinda do Senhor, para reunir as nações como uma família, família de Deus. E ele disse, Deus, como é que eu vou fazer isso? Ele não sabia, mas Deus foi dando graça e ele começou a fazer reuniões de ajuntamento em vários países, dizendo basicamente isso, pelo poder do Espírito Santo. A igreja é uma família que precisa reunir os filhos. Aleluia. E já fazem alguns anos. E começaram a se juntar pessoas de diversas nações. E esses ajuntamentos têm acontecido ano após ano, ano após ano, ano após ano, e tem aumentado e aumentado, aumentado, aumentado muito nos últimos anos. Milhares e milhares de pessoas de diversos países têm se ajuntado para dizer, nós somos uma família, a família de Deus. A família de Deus. Amém? Nós somos uma família, a família de Deus. Amém? E o entendimento de aliança. Isso é muito importante. Nós temos com Deus uma aliança. E nós temos entre nós uma aliança em Jesus Cristo. Amém? E essa aliança é muito mais do que algo superficial, algo teórico. É uma aliança real. Porque é uma aliança que foi feita pelo sangue de Jesus Cristo.
O sangue de Jesus inaugurou a nova aliança, a superior aliança. Nós estamos numa aliança superior, diz a Bíblia. Então, o entendimento de aliança tem sido vivificado pelo Espírito Santo em muitos lugares, em muitos países. As pessoas estão entendendo, olha, nós somos um. Nós temos aliança em Cristo Jesus. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Aleluia. E isso tem derrubado barreiras na vida de pessoas, na vida de líderes, na vida de denominações. Porque às vezes a gente olha para a igreja do Senhor Jesus e a igreja tão dividida, tão cheia de problemas, com tantas limitações, com tantas dificuldades, e a gente fica imaginando, Deus, como é que o Senhor vai fazer a unidade, por onde o Senhor vai fazer, como o Senhor vai fazer? Mas a questão é, quando Deus faz, Ele faz. Ele reúne pessoas, Ele une pessoas, e de um momento para outro as barreiras são quebradas. E nós, nesse tempo, nesta semana, nós tivemos, antes da reunião de quarta-feira, aqui à noite, nós tivemos um tempo de oração. E esse tempo de oração foi muito precioso, porque eu estava ali com os bispos e também com os irmãos que iam ministrar. E nesse momento de oração, eles profetizaram sobre a nossa vida, profetizaram sobre a igreja, e sentiram muito claramente de Deus que este lugar, esta igreja, é um lugar de aliança, é um lugar da família de Deus. Interessante que sem a gente dizer, eles entenderam, né? Especialmente o irmão David entendeu no espírito. Ele falou, olha, vocês vêm falando de família há muito tempo, vocês vêm falando de aliança há muito tempo, vocês vêm se preparando há muito tempo, há muitos anos, e agora Deus está fazendo algo profundo, né? Como se Deus estivesse selando aquilo que ele já vem preparando. Agora está saindo à luz, agora está se tornando algo muito maior, muito mais profundo. Os nossos olhos estão se abrindo. O sentido de aliança ficará muito mais forte, muito mais claro. E eles entenderam e profetizaram, este é um lugar de aliança. Amém? Então é importante, amados, nós abrirmos os olhos do nosso entendimento e desejarmos de todo o nosso coração vivermos como família de Deus. Vivermos em aliança uns com os outros. E não é uma aliança baseada em requisitos humanos, é uma aliança baseada em amor. Amém? Mas o Espírito de Deus está nos levando a esse entendimento. O Espírito Santo está nos levando a esta maturidade como igreja. Não é uma palavra para uma pessoa, mas é uma palavra para toda a igreja, é uma palavra para o Brasil. E é uma palavra para as nações. Deus está reunindo a igreja, Deus está reunindo as nações, Deus está reunindo os povos. E Deus está levantando o seu exército. E a igreja é uma família. O exército do reino de Deus não são pessoas com armas, mas é uma família vivendo em aliança. É isso que vai impactar o mundo, pode ter certeza. A nossa unidade, a nossa aliança, o nosso amor, a maneira com que vivemos, os princípios que vivemos, é isso que vai impactar o mundo, pode ter certeza. Então, esses irmãos profetizaram sobre nós e sentiram que o Senhor os tinha enviado aqui, porque aqui é um lugar de aliança, um lugar seguro. E eles oraram então e profetizaram muitas coisas, né? Fizeram um ato profético, simbólico, dizendo que um novo tempo havia chegado. E nesse período de oração, o irmão David contou uma experiência que eles tiveram na China. E fizeram um grande ajuntamento na China. Muitos irmãos chineses, né, milhares e milhares de irmãos têm se reunido todos os anos na China para celebrar a aliança. Não só na China, mas eles têm ido a outros países também para celebrar a aliança e dizer que nós somos mundialmente uma família em Cristo Jesus.
Mas ele contou que eles estavam lá na China e eles fizeram um ajuntamento lá e muitos chineses foram proibidos de sair das suas cidades para ir a esse ajuntamento, sob pena de irem presos. E na China a coisa é bem séria, né? Muita gente foi martirizada na China, muita gente foi presa, muita gente foi perseguida. Então, muitos irmãos chineses foram ameaçados que eles não podiam estar nessas reuniões sob pena de irem para a cadeia. Mas, mesmo assim, eles foram, né? Muitos, milhares deles foram para essas reuniões. E lá, nessas reuniões da China, eles ouviram sobre aliança. Eles ouviram sobre família. E disseram que foi um mover tão grande, tão profundo, que todos se abraçavam e choravam. Eles, chineses, junto com outros, né, com outros países, né, da Europa e vários países, né, da África. Tinha muitos países reunidos lá, pessoas de diversas nações. E eles se abraçaram e choraram e diziam assim: olha, nós não sabemos o que vai acontecer com nós quando nós voltarmos às nossas cidades, mas uma coisa nós sabemos: nós somos uma família em Cristo Jesus. Não importa se nós morrermos, nós somos uma família. Não importa se nós formos presos, nós somos uma família. E as reuniões eram todas em torno de aliança, todos em torno de ser, né, do tema de ser uma família, de ser um em Cristo Jesus. E eles ficaram tão impactados, e uma noite eles se abraçaram e deram as mãos e fizeram aliança diante do Senhor, eles e os outros povos, dizendo: nós somos uma família em Cristo Jesus. E havia mais uma reunião depois daquela, e depois daquele momento de aliança, na próxima reunião, o irmão David estava contando, um chinês mandou fazer para todas as pessoas presentes que estavam naquela grande reunião uma aliança. E nessa aliança, nesse anel, estava escrito uma família, one family. E então, na reunião seguinte, eles colocaram esse anel apenas como um simbolismo, né? A importância foi o ato que eles fizeram de estar em aliança, não importasse o que acontecesse com a vida deles. E eles diziam: nós nos amamos, nós somos um, nós estamos em Cristo Jesus, e nós vamos orar uns pelos outros, e nós vamos amar uns aos outros, e nós vamos apoiar uns aos outros, e nós vamos estar juntos, não importa o que aconteça, nós não vamos competir uns com os outros, nós somos uma família, e no mundo inteiro onde houver cristãos, nós somos uma família em Cristo Jesus. E todos colocaram então esse anel, e o irmão David também colocou esse anel, e eles fizeram então aquele ato profético, e foi um mover tremendo lá na China, em um grande ajuntamento de várias nações falando sobre unidade. E quando nós estávamos orando aqui na quarta-feira, os irmãos estavam profetizando, o irmão David tirou esse anel e disse: olha, eu gostaria de deixar esse anel com você, porque Deus está me falando que este é um lugar de aliança, e a mesma aliança que nós temos com os irmãos chineses, nós temos também com os brasileiros. Amém, amados? É esse anel que está aqui no meu dedo, né, para contar a história para vocês, e aqui está escrito One Family, uma família. Amém? Esse é um lugar de aliança. Amém? Então, Deus está falando, amados, e o Espírito Santo está soprando isso. O Espírito Santo está vivificando a questão da aliança. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai experimentar isso na sua vida, se mover na sua vida. Deus está reunindo pessoas, conectando pessoas, não apenas como amigos, não apenas como pessoas que cooperam, mas como pessoas que andam em aliança, como pessoas que andam como uma família verdadeira, como pessoas que andam em amor. É diferente, né? Muitas vezes a pessoa converte e ela recebe perdão de Deus, né? Recebe a graça de Deus, recebe libertação e começa a andar com os irmãos, mas daqui a pouco algumas coisas, né, algumas influências entram, e daqui a pouco a gente vê um distante do outro, às vezes um falando mal do outro, às vezes um competindo com o outro, às vezes coisas preciosas vão sendo deixadas de lado por conta de coisas carnais, e as pessoas vão se distanciando, relacionamentos se distanciam. Por quê? Porque não há
o sentido de família, não há o sentido de aliança. Mas quando nós andamos em aliança, as coisas são diferentes. E Deus está soprando isso. Deus está juntando pessoas. Não depende de nós. Embora Deus está nos convidando, nos convide para fazer parte do processo. E essa é a parte muito boa, né? Deus permite que nós participemos. Então Deus está nos chamando, Deus está nos alertando, Deus está abrindo os nossos olhos, mostrando que Ele está derramando sobre o mundo algo precioso e poderoso da parte do Espírito Santo. Ele está mostrando para o mundo inteiro que a igreja é uma família composta de judeus e de árabes e de africanos e de chineses e de todos os povos, tribos, línguas, raças, nações, todos adorando o mesmo Senhor, dizendo: nós somos um, nós somos uma família, nós temos aliança. Amém, amados? Isso derruba barreiras, derruba muralhas que os homens construíram e tantas coisas. Nós não estamos falando aqui de concordar com todas as doutrinas que existem por aí. Obviamente, existem diferenças teológicas, né, e diferenças litúrgicas, diferenças várias, mas o que é fundamental é entender que aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que têm o Espírito Santo no mundo, estão sendo reunidos por Deus. É uma ação do Espírito Santo. Deus está conectando pessoas, Deus está juntando pessoas em lugares, em igrejas, nas cidades, nas nações, e as nações estão sendo unidas para dizer: nós somos a família de Deus, nós temos aliança em Cristo Jesus. E a gente fica pensando: Deus, como é que o Senhor pode fazer isso? Como é que vai acontecer isso, né? Igreja no Brasil, por exemplo, tão dividida, buscando, quando a gente olha, e aqui eu não estou falando dessa igreja local, mas estou generalizando, quando a gente olha para a igreja no Brasil, a gente vê tantas coisas difíceis, tantos desafios, muitas coisas que não são a vontade do Senhor, né? Há tanta competição, existe tanta religiosidade, existe tanto daquele evangelho triunfalista, né? Nós somos, nós queremos, nós temos, e, enfim, tudo para a gente. Existe tanto humanismo, existe tanto antropocentrismo, homem no centro, e a gente vê isso nas pregações, nos louvores, muita coisa voltada para o homem, não voltada para Deus, e a gente fica pensando: como é que Deus vai fazer para mudar a igreja brasileira, a história da igreja brasileira e, obviamente, a história das nossas vidas? Como é que Deus vai pegar tudo isso, todas essas características tão diferentes, essas complexidade toda, como é que Deus vai fazer? Nós não sabemos, mas sabemos de uma coisa: Ele faz. Amém? Fala para o seu vizinho: Deus faz. E Ele pode fazer num momento. Deus é Deus, poderoso. No kairós de Deus, no tempo de Deus, quando Deus determina, Ele faz. Ele faz. Simples assim e poderoso assim. Ele pode tocar a sua trombeta e reunir os seus filhos. Lembra quando Gideão tocou a trombeta? O povo de Israel estava espalhado com medo dos midianitas, e Gideão, pelo Espírito Santo, trocou a trombeta e todos se reuniram a ele, 32.000 pessoas. Deus pode tocar a sua trombeta e reunir as pessoas no Brasil. Deus pode tocar a trombeta e reunir pessoas à sua vida. Amém? Fala para o seu irmão: você pode ser a trombeta de Deus. E tocando a trombeta, Deus vai reunir com você pessoas de aliança. Fala para ele em fé de novo. Fala: toque a trombeta. E Deus vai reunir com você pessoas de aliança. O que são pessoas de aliança? É gente que é unida pelo Espírito Santo. Gente que vai olhar para você e, mesmo sem entender muitas coisas, a pessoa vai dizer: olha, eu sinto que nós precisamos andar juntos porque nós temos um destino juntos. E nós vamos andar em amor, e nós vamos andar em aliança, e nós vamos andar em unidade,
e nós vamos ser uma família em Cristo Jesus. Ah, mas que denominação você pertence? Nem importa. Pode ser que um esteja numa, outro esteja noutra. Deus une pessoas de aliança. E é isso que Deus está fazendo. Há uma nova graça que está soprando sobre nós, que está soprando sobre a igreja. Deus está levantando e conectando pessoas de aliança. E nosso Deus é poderoso, de um momento para o outro, Ele pode fazer, de um momento para o outro, tudo pode mudar. Me lembro do texto em Êxodo capítulo 12, versículo 41. Ele é o texto que fala que Deus libertou a Israel. A Bíblia diz assim: aconteceu que ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Êxodo 12, verso 41. Então a Bíblia diz: e aconteceu que ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Veja, num verso, nós encontramos este choque de tempos. A Bíblia fala: aconteceu que depois de 430 anos, num dia, 430 anos, um dia. 430 anos, uma situação de jugo, uma situação de escravidão, uma situação difícil, terrível, que parecia não ter como mudar. A Bíblia diz: num dia, naquele mesmo dia, eles saíram. Por quê? Porque Deus definiu que ia fazer. E quando Deus define que vai fazer, Ele faz. E se Faraó ficar na frente, ele atropela Faraó. Amém? Naquele mesmo dia. Uau! 430 anos, um dia. Quando Deus decide mudar uma nação, Ele pode mudar uma nação num dia. Amém? Fala para o seu vizinho aí: Deus pode mudar o Brasil num dia. Amém? Ele pode mudar o nosso contexto num dia. Ele pode juntar muita gente com você num dia. Ele pode te reunir com outros como família de Deus em aliança num dia. Quantos creem? Deus faz. Quando o Espírito de Deus se move, quando Deus define lá do céu, Ele diz assim: agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir? E a Bíblia fala: todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Aí a gente fica pensando assim: exército? Como assim? Não era exército. Lembra que o povo de Israel no Egito, eles eram escravos. Eles não eram um exército, eles não foram treinados. Um exército supõe, ou presume-se que seja treinado. Né? Tem treinamento, tem hierarquia, tem todo um processo para ser exército. Mas a Bíblia diz: os exércitos do Senhor saíram do Egito num dia. Como assim exército? A questão é: quando Deus nos liberta, os escravos podem se tornar um exército num dia. Amém? Então hoje a gente talvez olhe e fique desanimado com algumas situações, olhando para o natural, parece que tudo é difícil, as próprias pessoas, são tantas circunstâncias. Mas lembre-se de uma coisa: quando Deus faz, Ele faz num dia. Ele pode fazer num dia para o outro, de um momento para o outro. Ele sopra e muda toda a situação. De escravos que só sabiam fazer tijolos, trabalhar com palha, escravos no Egito, libertos num dia, e num dia se tornaram exército. Amém? Fala para o seu vizinho de novo: o exército de Deus é uma família. Eu gosto do texto de Isaías 66, verso 8, que diz assim: quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes?
Pode uma terra nascer num só dia? Pode uma nação nascer de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz a seus filhos. Quem pode receber essa palavra no Espírito? Pergunta para o seu vizinho, uma nação pode nascer num dia? Aleluia. Pode uma terra ser transformada num dia? Pergunta para o seu vizinho, o Brasil pode ser transformado num dia? Pergunta aí, a igreja brasileira pode ser transformada num dia? E a resposta é pode. Quando Deus se move, pode. Quando Deus define, pode. Aleluia. Muitas vezes, Deus trabalha em segredo. Ele vai trabalhando pessoas, preparando o coração de pessoas. Aqui e ali, a gente não sabe, não vê, mas quando chega o tempo, Deus faz. E de repente a gente vê situações, portas, pessoas, e a gente fica perplexo, atônito de tantas coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo, e a gente fica pensando, como é que está acontecendo tudo isso? O Espírito de Deus estava pairando, o Espírito de Deus estava trabalhando, o Espírito de Deus estava num processo de gestação com muitas pessoas, mas de repente vem o dia de dar à luz e acontece. Amém, queridos? Deus está fazendo uma coisa nova. E nós temos ouvido estes dias o seguinte, a hora do Brasil chegou. A hora da igreja chegou. A hora chegou. A gente não sabe como Deus pode fazer, como Deus vai fazer, mas a questão é que Ele pode. Deus faz. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos crer e concordar. O Brasil vai ser um grande exército de Deus, não com armas, mas com uma família. E o Brasil vai se unir a outras nações que estão sendo levantadas como uma grande família de Deus. E eu sinto muito claramente que chegou o momento de nós vivermos uma dimensão muito mais profunda daquele texto de Malaquias capítulo 4, que a gente sempre repete ao longo dos últimos anos, temos repetido muito, que fala de converter pais e filhos, né? Malaquias capítulo 4, os últimos 2 versos do Velho Testamento, versos 5 e verso 6, diz assim, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aleluia. Então, eu sinto que Deus está fazendo isso. Ele vai dar uma revelação e uma experiência a nós muito maior de paternidade, muito maior de aliança, muito maior de filiação. Deus está convertendo pais aos filhos, filhos aos pais. Deus está levantando pais, levantando filhos na igreja. E o que nós temos que fazer? Nós temos que basicamente dizer, Senhor, eis-me aqui. Cumpra em mim, ó Deus, a tua palavra. Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade em minha vida, seja feita a tua vontade na igreja, seja feita a tua vontade em nossa nação, seja feita a tua vontade em toda a terra. Aleluia. E eu sinto, irmãos, que um grande mover do Espírito está começando a soprar. Receba isso em fé, pela fé que a gente recebe essas coisas. Mas guarda também que no kairós de Deus, Deus faz. Crendo a gente ou não, Deus não depende de nós. Concordando ou não concordando, querendo ou não querendo, Deus faz. Então eu sinto que Deus e muitas pessoas estão proclamando, muitos líderes do mundo estão proclamando que Deus já começou a fazer. E nós sentimos a mesma coisa, Ele já começou a fazer. Ele já começou a soprar. O Espírito de Deus já começou a soprar. O Espírito Santo já começou a se mover. E neste soprar
para juntar as pessoas, para juntar a igreja, para conectar as pessoas em aliança, para conectar o povo de Deus como uma grande família de Deus. Há também um grande mover do Espírito, há um grande mover profético, porque Deus junta o corpo, Deus junta a família e sopra o Espírito. E sopra o Espírito, Deus junta o corpo e sopra o Espírito. Assim como aconteceu lá em Ezequiel 37, com o povo de Israel, naquela visão do profeta, o profeta recebe aquela palavra do Senhor, olhando para os ossos que estavam sequíssimos, e Deus pergunta para ele, o que você vê? Ele diz, vejo ossos sequíssimos, e Deus pergunta para o profeta, será que esses ossos podem viver? Ele diz, Senhor, tu sabes. Então ele disse, profetiza. E o profeta começou a abrir a sua boca e profetizar, e os ossos se conectaram. E depois veio os nervos, e veio a carne, e o corpo se formou, e depois ele viu um grande exército, e o fôlego de vida veio, e o Senhor mostrou que aquele exército era a casa de Israel. E sabe, nos últimos dias, não será apenas Israel, mas serão todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações. Então, como aconteceu no passado, o Espírito de Deus começou a soprar. E junto com esse soprar, vem um grande mover profético. Amém? Vem um grande mover profético. Por isso, disponha-se para ser cheio do Espírito Santo e profetizar. Amém? Você pode receber essa palavra? Porque o Espírito Santo, diz a Bíblia, será derramado nos últimos dias. Sabe em que contexto, sabe em que ambiente? O Espírito Santo nos últimos dias será derramado sobre a família de Deus. Sobre a família de Deus, sobre filhos e filhas, diz a Bíblia. Sobre servos e servas. Sobre gerações que estão juntas, anciãos e jovens. Então é isso que Deus está fazendo, Ele está conectando pessoas, conectando gerações, e em outras palavras, família, filhos e filhas. Atos capítulo 2, verso 17 e 18 diz assim, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e servas derramarei do meu espírito, e eles profetizarão. Amém, amados? Deus está fazendo isso. E Deus quer fazer isso em nossa vida. Deus está nos enviando a sua palavra. E eu sinto que Deus, ao nos enviar a sua palavra, Ele está nos dando uma oportunidade de participar. É uma oportunidade de corresponder. É uma oportunidade de mergulharmos na história de Deus. Porque Ele vai fazer. Com a gente ou sem a gente. E lembra, no Kairos de Deus, não dá para falar, Senhor, eu não sei se eu vou, não vou, e vou esperar e tal. No Kairos de Deus, Ele faz. Ele faz. E Deus está fazendo algo poderoso. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. E vamos orar sobre esta palavra. E eu quero te encorajar a dizer, Espírito Santo, abre os meus olhos sobre o que o Senhor está fazendo neste tempo. Sobre o que o Senhor tem começado a soprar. Sobre a palavra que o Senhor tem nos enviado. Deus tem nos enviado a sua palavra. E nós precisamos discernir a palavra de Deus. Discernir os tempos, discernir as estações, discernir os ciclos. Eu sinto que os nossos relacionamentos vão ficar bem diferentes. Guarda isso. Os relacionamentos que são apenas relacionamentos talvez superficiais ou de cooperação, avançarão para relacionamentos de aliança. Sinto que Deus vai levantar muitos pais em nosso meio, amém? Homens, mulheres, pais espirituais. E talvez ao seu redor, pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha,
Eu preciso andar em aliança com você. Eu preciso andar junto com você. Há um destino que nós precisamos cumprir juntos. E o Espírito de Deus vai fazer isso. Não é apenas cooperação, mas aliança, propósito, destino. E você nem vai fazer força. Não é uma questão nem de se preparar. Não é uma questão de fazer força. É uma questão apenas de cooperar com o Espírito Santo, de crer no que Deus está fazendo. Deus vai juntar pessoas, ossos, juntas e medulas. A Bíblia fala no Novo Testamento que o corpo de Cristo é formado por juntas e medulas. Então Deus está juntando e Deus está enchendo de vida. Enchendo de vida. Os relacionamentos não acontecerão apenas por interesse, apenas por necessidade, apenas por cooperação, mas por amor e por aliança. Aliança. O sentido de família vai ficar evidente. Amém? Evidente. Nós vamos entender, por uma ação do Espírito Santo, muito mais o que é ser família de Deus. Família de Deus. E porque somos família, nós vamos deixar de lado bobagens, comparações, competições, carnalidades. Somos família de Deus. E vamos nos mover em aliança. E vamos nos mover em amor. E vamos entender isso. E o mundo vai ver isso. E isso vai acontecer em níveis menores e maiores. Em dimensões individuais, coletivas, igrejas locais, cidades, estados, nações. Nós cremos que isso vai acontecer no Brasil inteiro. Amém? E Deus está nos dando a oportunidade de participar. Como família de Deus. Como família de Deus. Viver a aliança. Viver o Evangelho de uma forma mais intensa. Então gostaria que você fechasse os teus olhos. Vamos pedir para o Senhor cumprir a sua vontade em nós. Cumprir o seu desejo em nós. Cumprir o seu querer em nós. Quando Deus se move, Ele procura pessoas. Deus sempre quer nos envolver. Ele pode fazer sozinho, mas Ele quer nos envolver. Ele pode fazer com qualquer um, mas Ele tem nos chamado. Então, se você deseja participar do que Deus está fazendo, se você deseja corresponder ao Senhor, comece a dizer: Senhor, cumpra a sua vontade em mim. Na sua oração nesse momento, comece a dizer: Senhor, cumpra a sua vontade em mim. Comece a dizer: Espírito Santo, enche a minha vida. Enche a minha vida, Espírito Santo. Porque só pelo Espírito Santo nós poderemos viver essas coisas. Comece a dizer aí: Senhor, cumpra a sua vontade nos meus relacionamentos. Cumpra a sua vontade na célula que eu participo. Cumpra a sua vontade nesta igreja local. Cumpra a sua vontade na igreja do Brasil. Cumpra a sua vontade, Senhor, na nação brasileira. Faça a tua vontade, Senhor. Eis-nos aqui. Venha o teu reino. Porque no tempo kairós de Deus, nós precisamos concordar com Deus. Nós precisamos falar o que Ele está falando. Nós precisamos nos alinhar com Deus. É um alinhamento. Então comece a alinhar a sua vida. Com o seu coração, com as suas palavras, com as suas ações. Se você quer viver o que Deus está fazendo, tem a ver com a vontade dEle, não tem a ver com a nossa vontade. Tem a ver com o plano dEle, não com os nossos planos. Como eu disse, isso não é uma questão individual, né? A ministração podia ser diferente, a ministração podia ser no nível individual, dizendo: olha, Deus quer falar ao teu coração, abençoar a sua vida, transformar situações difíceis. Eu sei que Deus faz tudo isso, mas nesta noite a ministração é sobre o tempo de Deus, é sobre o que Deus está fazendo, é sobre a vontade dEle para a nossa nação, para a igreja em nossa nação, para as nossas vidas.
mas tem a ver com a vontade dEle, tem a ver com o plano dEle. E nós queremos dizer diante do Senhor: Senhor, cumpra a Tua vontade em nós. Cumpra a Tua vontade em mim. Comece a dizer: Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, enche a minha vida, para que eu possa profetizar. Profetizar. Como Ezequiel foi usado por Deus no passado. Como Deus falou: profetiza sobre os ossos. Você vai ser levantado, se você crer. O Senhor vai te levantar neste tempo para profetizar sobre ossos secos, sobre relações complicadas, erradas, sobre pessoas que não estão sentindo a vida de Deus. Elas sentirão a vida de Deus, elas serão tocadas pelo poder de Deus, elas serão tocadas pelo Espírito de Deus, elas serão transformadas pelo Espírito de Deus. Porque Deus está fazendo algo no mundo, Deus está fazendo algo nas nações, Deus está fazendo algo no Brasil, Deus está fazendo algo em nosso meio, Deus está fazendo algo nos nossos relacionamentos, Deus está fazendo algo em nosso coração. Nós vamos deixar de lado o egoísmo, nós vamos deixar de lado o egoísmo, as carnalidades, competição. Nós vamos deixar de lado orações que buscam apenas o desejo humano. Mas nós vamos dizer: Senhor, faz-nos um com as pessoas. Conecta-nos, ó Deus. Liga-nos. Mas transforma-nos, Senhor. Transforma o nosso coração, a nossa visão, o nosso entendimento. Você será um homem e uma mulher de aliança. Aliança. Os nossos olhos se abrirão para entendermos o sentido de aliança, o sentido de ser família de Deus. Família de Deus. Já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Em nome de Jesus. Oh, sopra Espírito Santo de Deus. Sopra Espírito Santo de Deus nesse lugar. Muda a nossa vida, Senhor. Muda os nossos relacionamentos. Muda a nossa visão, Senhor. Muda o nosso coração. Inclina o nosso coração. Senhor, existem muitos pais nesse lugar. Levanta os pais. Levanta os pais. Levanta os pais no meio da sua igreja, Senhor, e inclina o coração dos pais aos filhos. E inclina, Senhor, o coração dos filhos aos pais. Senhor, neste lugar, nós queremos viver como família. Nós queremos migrar, Senhor, avançar de cooperação, de uma relação de cooperação para uma relação de aliança. Aliança. E quando nós estamos em aliança, nós aprendemos a amar uns aos outros. Nós aprendemos a suportar uns aos outros. Nós aprendemos a levar as cargas uns dos outros. Nós exortamos uns aos outros. E não importa o que enfrentemos juntos, mas nós estamos em aliança. Uma aliança de amor. Uma aliança feita na cruz do Calvário. Oh, Senhor, eu oro a Deus para que, Senhor, a boca profética seja liberada. Seja liberada. O Senhor um dia fechou a boca de Zacarias porque ele não creu. Mas quando ele creu e quando ele escreveu o nome do seu filho numa tabuinha, a Escritura diz que imediatamente a boca de de Zacarias foi liberada. A boca profética foi liberada e ele começou a profetizar, e ele começou a profetizar, e ele profetizou sobre o seu filho João Batista, e ele profetizou sobre Jesus, e ele profetizou sobre aquele que seria a luz das nações. Senhor, eu oro nesta noite para que a boca profética seja liberada. Eu oro nesta noite por um mover do Teu Espírito Santo nestes dias sobre a igreja, Senhor. Tua palavra diz que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. E que, Senhor, os anciãos terão visões,
Aqueles que são maduros terão visões. Os jovens terão visões e os maduros terão sonhos. Tua palavra diz isso, lá em Atos aconteceu isso, Senhor. Então eu oro para que sejam liberados nesse lugar sonhos e visões. Oro para que muitas pessoas comecem a sonhar com as coisas de Deus, com os planos de Deus, com as estratégias de Deus. Oh Senhor, faça-nos sonhar como igreja. Faça-nos sonhar com a nação brasileira, Senhor. Faça-nos sonhar com unidade, sonhar com a família de Deus se levantando. Faça-nos sonhar, Espírito Santo, com as barreiras sendo removidas. Faça-nos sonhar com os muros, ó Deus, caindo por terra. Senhor, libera os sonhos, libera as visões, ó Deus. O Senhor sempre mostra o que está fazendo e o que está por fazer. Senhor, abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos. Libera as visões, Senhor, neste lugar. Libera as visões, Senhor, libera a palavra profética. A Escritura diz: os servos e servas profetizarão, todos profetizarão. Libera, Senhor, a palavra profética neste lugar, Senhor. Libera a palavra profética nas células. Libera a palavra profética nas pequenas reuniões. Libera a palavra profética nos encontros, ó Deus. Porque eu sei que é a palavra profética que vai unir, é a palavra profética que vai trazer entendimento espiritual, é a palavra profética que vai trazer revelação, é a palavra profética que vai trazer entendimento do plano de Deus, é a palavra profética que vai trazer entendimento do destino que o Senhor tem para as pessoas andarem juntas. Pela palavra profética, Senhor, une pessoas que estão distantes, ativa pessoas que estão secas, que estão, Senhor, talvez nas suas casas, que estão, Senhor, talvez paralisadas, talvez desanimadas, talvez distantes. Une essas pessoas, traga essas pessoas pela palavra profética, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, libera o teu poder. Libera o teu poder.